Esse é um Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma coluna aqui da Folha que eu achei muito interessante. Olha essa coluna da Maria Hermínia Tavares, o freio conservador do eleitor brasileiro. Ela está reclamando que as políticas de esquerda não conseguem avançar muito no Brasil porque o Brasil é conservador. Olha que coisa curiosa, né? Como é que pode isso? Porque, na verdade, se o Brasil é conservador, de fato o governo deveria tender para a direita, né? A democracia, a ideia é justamente a autodeterminação do povo. O povo quer ir mais para a direita, quer ser mais conservador, deveria ser neste sentido que o governo caminha. Mas aí ela coloca aqui uma coisa curiosa, né? Porque o que ela coloca que as pesquisas mostram é que não mudou o índice de conservadorismo do brasileiro. O brasileiro sempre foi conservador e continua sendo conservador. Como é que pode, então, o fato do Lula ter ganho em 2002, 2009, 2000, né, ganhou várias eleições no passado, como é que pode um eleitor conservador votar num candidato de esquerda como o Lula, né? E é isso que eu quero falar aqui nesse vídeo, porque esse é o problema que esse pessoal parece que está preocupado com a coisa, né? Ou seja, eu sempre falo isso, o povo brasileiro é essencialmente conservador, mas até bem pouco tempo atrás estava sob julgo de um consenso social de esquerda, né? E isso acabou com a informação descentralizada e distribuída. Essa notícia foi sugerida por Light no Rio, é a melhor empresa de energia, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E lógico que a Light não é, né? A Light é uma bosta aqui no Rio de Janeiro, né? Bom, mas olha só o que fala aqui a Maria Hermínia Tavares. Olha só, o freio conservador do eleitor. Não pode! A democracia brasileira, o que atrapalha a democracia brasileira são esses eleitores conservadores. O brasileiro não sabe votar. Esse pessoal de esquerda é muito patético, né? Aqui, ó. Não é de hoje a ideia de que no Brasil predomina uma cultura política conservadora. De fato, eu falo para você, a cultura não mudou, o brasileiro sempre foi conservador e religioso. Aliás, digo mais, no Nordeste, em que a esquerda ainda tem muito voto, esse fenômeno ainda está acontecendo por lá. Por quê? Porque o Nordeste é até mais conservador e religioso que o Sudeste. É que não chegou lá ainda, né? Porque justamente você tem a questão toda do atraso, né? De falta de dinheiro e coisa e tal. Não chegou lá ainda, mas está chegando. Vai chegar esse efeito que já aconteceu no Sudeste, no Sul e coisa e tal. Vai chegar no Nordeste também. Os políticos tradicionais sempre tiveram inspiração de seus programas e discursos, mas o assunto só ganhou fôlego quando a direita radical em ascensão alçou a segurança pública como os valores e comportamentos privados para o primeiro plano da disputa com os progressistas. Ou seja, a preocupação deles é que agora surgiram candidatos, eles chamam de direita radical, né? Porque, lógico, né? É curioso não chamar de extrema-direita, né? Eles costumam chamar de extrema-direita, agora é direita radical. Ainda assim é a mesma ideia, né? Que, caramba, como pode alguém sugerir um governo que faça aquilo que o povo acha correto? Não! Tem que fazer o que eu acho correto, né? O povo, foda-se o povo vota errado. Essa é a ideia dos intelectuais aqui do Brasil. O povo está errado, o povo não sabe o que quer, a gente que sabe o que quer. A democracia aqui no Brasil é diferente. Não é a vontade do povo, não é a vontade nossa imposta sobre o povo, porque o povo não sabe o que quer, a gente que sabe o que é bom para o povo. Esse é o nível desse pessoal, né? Então tá aqui, ó. O assunto ganhou fôlego quando a direita radical... Não, aí que tá. Repara que ela fala que esse assunto ganhou importância porque o pessoal está percebendo que de fato, a opinião conservadora e religiosa, eu acrescento irreligiosa, tá? Ela fala só sobre conservadorismo aqui. Eu acrescento também a questão da religião. Muito pouca gente dá importância a isso, mas isso é importante. O povo brasileiro é fundamentalmente religioso, né? Isso agora tem aflorado, né? Por que a gente está indo para a direita? Isso daqui é parte da esquerda tentando entender por que ela está perdendo o controle do povo. Como pode? Antigamente a gente controlava todo mundo, agora não controla mais, né? Pois é. Pergunta para a Rede Globo. Aqui, ó, baseado em pesquisas dos últimos 15 anos, o Instituto Ipsos-IPEC vem medindo desde 2010 a força da disposição conservadora na população brasileira, um traço cuja existência poucos contestam.
Sempre falei, é verdade, é verdade. A população brasileira é fundamentalmente conservadora e religiosa. Para tanto, criou o ICB, caramba, nem sabia que tinha isso, Índice de Conservadorismo Brasileiro, que agrega respostas a 5 questões que se destacam no debate público e discriminam visões tanto sobre a ordem pública quanto diferenças de comportamento na vida privada. Prisão perpétua para crime hediondo, redução da maioridade penal, pena de morte, casamento homoafetivo e legalização do aborto, né? E, de novo, muitas dessas coisas aqui eu não concordo. Eu acho que aumento de pena, não vejo vantagem nisso. As pessoas que cometem crime porque acham que não vão ser pegas. Se elas ser pego, mesmo que você não vá para cadeia, coisa e tal, ser pego, ser declarado como um condenado já é ruim para as pessoas, já evita que as pessoas façam isso. Redução da maioridade penal, eu acho que é uma coisa importante, eu acho que realmente a gente está numa sociedade que precisa da redução da maioridade penal. Pena de morte, sou totalmente contrário à pena de morte. Casamento homoafetivo, pô, cara, eu sinceramente não tenho nada contra os homossexuais e também não tenho nada a favor. Então eu acho que eles devem se casar mesmo para se ferrar, igual a gente se ferra no casamento também. Então eu quero que os homoafetivos casem todo mundo também, não tem problema não. E legalização do aborto também eu tenho posições dúbias sobre isso, né? Enfim, eu nunca disse para vocês que eu era conservador, hein? Eu sempre falo, eu sou libertário, eu sou anarcocapitalista. Nunca disse que eu era conservador aqui no canal. Presta atenção nisso. Enfim, eu estaria abaixo desse índice aqui. Mas eu reconheço que o brasileiro, de forma geral, é conservador, é religioso. Eu também não sou religioso. A mais notável conclusão do estudo é que o índice pouco variou entre 2010, quando foi calculado pela primeira vez, e a última edição recém-divulgada. Eu diria que mais que isso, se tivesse feito essa pesquisa há mais tempo, chegaria à mesma conclusão. O brasileiro sempre foi conservador e religioso. Mas aí que está a história. Aí ela fala que não, as mudanças, teve mudanças ligeiras num ponto ou outro, mas não faz diferença, né? Aí ele fala assim, ó, esse é o terreno onde rola o jogo da política. Ou seja, entenda, isso daqui é a esquerda chorando. Ai, por que as pessoas não gostam mais de esquerda? O que está acontecendo? Agora estão vendo que a culpa é da bola, a culpa é do campo, o campo está com muito buraco, por isso que a gente não consegue jogar bola nesse campo, está com muito buraco. Esquece que o campo é o mesmo para os dois times, né? Esquece que a bola é a mesma para os dois times, né? Mas enfim, é a esquerda chorando que está perdendo o jogo da democracia no Brasil. Onde partidos disputam simpatizantes, ativistas e, sobretudo, votos. Então, a esquerda está tomando uma surra. É isso que ela está chorando aqui. Ali é inegável a vantagem do que jogam no meio de campo para a direita. É exato, e deveria ser, né? Para pensar, se a gente vive numa democracia, num regime que privilegia o interesse da maior parte da população, né? Ainda bem que é assim, né? Deveria ser assim, né? O estranho é quando não acontece isso, né? Disso, a demonstração clara a composição dos governos locais, câmaras de vereadores, não sei o que lá, muito antes das emendas parlamentares, enfim. Agora, mas a estabilidade do ICB ao longo do tempo também mostra que a presença de uma cultura política conservadora não impediu a vitória de coalizões de centro-esquerda no âmbito nacional em 2010, 2014 e 2022. Pelo menos uma parcela dos brasileiros portadores de atitudes conservadoras votou em candidatos do PT. E é verdade, ela tem razão nisso, né? Mas aí que está o ponto que eu falo para vocês. O que mudou nesse tempo todo? Por que antes o PT era praticamente unanimidade? Aliás, a esquerda no Brasil... O pessoal acha que a esquerda no Brasil chegou no poder em 2002 com o PT, né? O Lula ganhando a eleição em 2002. Mas não foi não, cara. Antes, o PSDB se dizia de esquerda também, tá? Em anos 90 no Brasil, ninguém se dizia de direita. Era todo mundo de esquerda. Haviam gradações na esquerda. Né? O PSDB era menos à esquerda. O PT era mais à esquerda. Mas só tinha partido de esquerda. Chamar outro de direita no Brasil era xingamento. Falar de privatização era perder eleição no Brasil, cara. Aí, o que mudou para esse pessoal, né, de 2010 para cá? Né? O que mudou para esse pessoal foi a informação descentralizada e distribuída. Por quê? O que acontecia antes? Acontecia o fenômeno do consenso social dado pela Rede Globo. Né? Eu falo isso e eu sei de muita gente na direita que pensa a mesma coisa que eu, porque eu sempre fui um liberal clássico. Né? Eu hoje sou ANCAP, sou libertário, acredito que o Estado é um mal desnecessário,
Mas antes eu acreditava que o Estado era um mal necessário, ou seja, um negócio que tinha que ser mantido mínimo, tinha que ser o menor Estado possível. Eu era um liberal clássico, né? Mas tinha que haver Estado. Era o que eu acreditava até 2015, mais ou menos, né? Mas sempre fui assim, sempre tive essa visão, né? Então, eu lembro da época da faculdade que a maior parte dos meus amigos era de esquerda, eu era liberal clássico, eu evitava conversar política com o pessoal, porque, né, o que ia acontecer naquela época? Como você só via propaganda da esquerda na Rede Globo, tudo era socialismo e não sei o que lá, televisão, jornais, na academia também, na universidade também, o que você acaba acontecendo? Você é conservador, você é religioso, mas você fala assim, não vou entrar nesse assunto, deixa pra lá, porque eu acho que a maioria é de esquerda, então deixa, porque não vou entrar nessa briga, vou deixar pra lá, vou ficar quietinho aqui com a minha opinião é minha, eu não vou falar com ninguém. Então esse é o poder do consenso social que havia no Brasil imposto, né, desde a década de 90 até os anos 2010, mais ou menos, né? Que, embora as pessoas fossem conservadoras, já eram conservadoras naquela época, elas tendiam a se calar, a não expressar isso, a não buscar o conservadorismo, porque achavam que era uma exceção. Não, o grosso da população é todo mundo de esquerda, né? Sou só eu que sou conservador, que vou ficar quieto no meu canto, não vou me incomodar e coisa e tal. O que mudou com as redes sociais? Mudou justamente essa dinâmica da comunicação entre as pessoas. Todo mundo fala com todo mundo, e aí de repente você descobre que tem um monte de gente que pensa igual você, que você não é o único que está nessa situação. Um monte de gente pensa igual você, e aí você quebra esse paradigma do que, eu sou sozinho, eu sou exceção. Não, eu sou conservador, mas eu sou exceção. Não, acabou isso. Você é conservador e tem um monte de gente que é conservadora também. Então, aqui é muito engraçado isso, né? Porque o pessoal da esquerda tá chorando, tá chegando à conclusão de que esse é o problema. O problema não é que a internet criou fake news e notícias falsas. Notícia falsa existe? Existe sim. É muito ruim. Ninguém gosta de notícia falsa na internet. Mas tem para tudo quanto é lado. Notícia falsa é ruído. É ruído, tem pro lado da esquerda, tem pro lado da direita, muda as coisas, é ruim, não estou dizendo que é boa, não é ruim mesmo, mas não faz diferença, não é isso que levou a população a ir para a direita. O que levou a população a ir para a direita é o fato de que a população, conversando entre si, quebrou o consenso social que era imposto pela mídia centralizada que havia antigamente, né? A Rede Globo sempre foi de esquerda, sempre foi extremamente progressista, né? E esse tipo de fenômeno ainda está acontecendo no Nordeste, que eu falo para vocês. Ainda no Nordeste você tem muita gente que assiste televisão, que assiste Rede Globo. À medida que o pessoal vai passando a não assistir mais a Rede Globo, assistir vídeos no YouTube, coisa e tal, quebra esse negócio e o pessoal vai para a direita. Esse é o problema do pessoal da esquerda. Não é que o brasileiro se tornou mais conservador. O brasileiro sempre foi muito conservador. Olha só o que eles dizem aqui, ó. 49% dos entrevistados exibem alto nível de conservadorismo. 44% têm uma posição intermediária. São conservadores também, mas mais ou menos, né? Não são tanto quanto os outros, né? Apenas 8% podem ser considerados progressistas, de acordo com a pesquisa que eles fizeram. Ou seja, é uma pesquisa trágica. Como é que pode ainda algumas pessoas votarem na esquerda? É aquilo que eu falo para vocês. São as pessoas que ainda estão sobre a ideia falsa do consenso social imposto pela grande mídia. Por que mulheres votam mais na esquerda do que homens? Eu não estou dizendo que toda mulher seja de esquerda, não é isso. Eu sei que tem muita mulher que é de direita. Mas a mulher ela tende a ser mais, a buscar mais o consenso social, a buscar mais a unidade social. Então ela se apega mais a isso. E como ela vê o consenso formado pela televisão, ela acaba se apegando nisso e indo mais para a esquerda. Por que pessoas idosas são mais para a esquerda? Justamente porque são as pessoas que ainda assistem televisão, né? Isso acontece realmente, né? A televisão, de novo, não é que a televisão te convença a mudar a sua opinião. Não é que ela convença você que você tem que deixar de ser conservador, não é isso. O que ela faz é criar um consenso social, uma ideia de que, olha só, o mundo todo é assim, você que está errado, você que não está certo. O mundo todo acredita que beijo gay é legal, que não sei o que é lá, que tem que ser todo mundo gay. Você não deu o cu hoje? Pô, homofóbico, tá errado, tem que fazer, não sei o que é lá. Enfim, essa é a visão que a televisão tenta impor no mundo. E, de certa forma,
Se você se guia pela televisão, você acaba caindo nesse tipo de armadilha. Não é que você vai se convencer a ser igual à televisão, é que você vai desistir de expressar a sua opinião conservadora porque você acha que o resto da galera é todo mundo daquele jeito, e aí meio que deixa pra lá, deixa quieto. Nenhum ser humano quer criar confusão, quer arrumar briga, né? Então achei muito interessante essa coisa aqui. Realmente é impressionante como a esquerda tá... O freio conservador do... Que chato essa democracia. A democracia é muito chato. Isso freia a esquerda. A democracia é muito chato porque pô, o pessoal conservador fica votando nesse pessoal conservador, aí pronto, atrapalha a esquerda, né? Que coisa chata isso. Esse povo, como diz o Barroso, temos que civilizar esse povo, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.